Pokémon sempre teve histórias macabras, sejam as creepypastas antigas ou até mesmo as descrições da Pokédex. E no vídeo de hoje, em homenagem ao mês do Dia das Bruxas, a gente vai tentar zerar Pokémon Black com essa temática. As regras são bem simples. Eu só posso usar em batalha Pokémon que tenham essa temática de Halloween. Não é permitido o uso de itens com exceção dos segurados e o overlevel também não é permitido. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Começando, eu dou o nome do nosso personagem de Jason. A homenagem é meio óbvia. Nesse comecinho de jogo eu acabei esquecendo de gravar a segunda tela. Então fiquem com falta da pipoca, minha cachorra maravilhosa. Nossos amigos / rivais chegam e vamos escolher nosso primeiro Pokémon. E como inicial eu resolvo escolher o Litwick. Por quê? Bom, tem vela nos Dias das Bruxas, né? Realmente. Chandelure é um dos meus Pokémon de nova predileto, mas vai demorar pra ele aparecer aqui. E diferente dos outros jogos, nós não damos um nome pra ele. Pelo menos por hora. Aqui a gente tem uma batalha contra a Bianca e o Sheren. A Bianca deita fácil pra gente e o Sheren nem tão fácil, mas acaba caindo. Depois dessa treta, nós vamos pro laboratório da Professora Juniper e finalmente nomeamos nosso Pokémon de Freddy Krueger, em homenagem ao clássico personagem de filmes de terror. Chegamos em Acumulatal, vimos uma galera com roupa medieval e um tio doido falando que deveríamos libertar nossos Pokémon, e depois aparece um moleque de roupas brancas e cabelo verde, que se apresenta como N. Talvez não sejamos os protagonistas aqui nesse jogo. Ele nos desafia para uma batalha e derrubamos facilmente o Purloin dele. Depois de enfrentar a Bianca e o Sheren em Striaton, vamos já enfrentar o primeiro ginásio. Vocês não têm noção de como eu sofri nesse ginásio, porque esse cara tem um maldito cachorro que usa bite e nós não conseguimos passar por ele. Quando a gente passa pelo cachorro, nós vamos de cara com um macaco de água. É um macaco! Olha o macaco! Mas enfim, eu persisto até que em uma das tentativas nós usamos um Confuse Ray no Lillipup e graças a isso ele se bate e cai, sem nós tomarmos nenhum dano. Contra uma maca fazemos a mesma estratégia. Dou um Confuse Ray e começo a spamar Minimize para aumentar nossa evasiva. Demora bastante, mas novamente, graças ao Confuse Ray, nós conseguimos garantir nossa primeira insígnia. Assim a gente vence o ginásio, passamos pela Rota 3 e na caverna ali do lado pegamos um novo membro do time, que é o Ubat, que fica com o nome de Drácula. Eu não sei vocês, cara, mas eu curto demais o Ubat e a evolução dele. E nessa gameplay, cara, eu juro pra vocês, eles vão ser demais. Depois de encontrar o Sheren umas 300 vezes seguidas, vamos pro segundo ginásio. Lá, enfrentamos novamente o N, que aparentemente não sabe usar o poder do protagonismo. E assim, vamos pro próximo ginásio. Lenora começa com Redir e eu com Ubat. Logo de cara nós temos sorte e conseguimos um ataque crítico. E por conta de um takedown do cachorrão, nós conseguimos passar por ele. O segundo Pokémon de Lenora é o Watchok. Começa dando um Confuse Ray. Ele se acerta 2 vezes e com um ataque deixamos ele com metade da vida. Porém, ele cura toda ela. Mas milagrosamente, ele se acerta de novo e com Flame Burst nós derrubamos ele. E assim conquistamos mais uma suada insígnia de ginásio. E a gente mal conquistou nossa insígnia e a equipe Plasma aparece roubando um crânio de um Dragonite. Na moral, cadê a polícia nesses jogos? Que coisa horrorosa! Sai daí! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Vencendo esse desafio, nós precisamos resolver alguns BOs da equipe vilã. Indo atrás deles, nós vamos pegar o próximo membro do time, que é o Cotone. Mas aí você pode se perguntar, Liro, o que Cotone tem a ver com Halloween? Bom, segundo as interwebs, a evolução do Cotone, o Scott, é baseado num Saci, que inclusive é o nome que eu dou pra ele. Você pode até discordar, mas eu acho que é da hora trazer um Pokémon que represente o nosso folclore aqui. Até porque no folclore brasileiro tem umas histórias bem assustadoras. Depois de resolver as tretas aqui, nós atravessamos uma ponte gigante a pé. E aí, a gente tem mais treta pra resolver, pelo amor de Arceus, né? E resolvendo tudo novamente, vamos enfrentar o próximo ginásio. Burgh começa com Wheeler Pidge, que não tem chance alguma contra nosso Woobat. Agora Dwebble entra em campo. Lança um Air Curtain que não dá muito dano no Caramujo. Duel ataca com Smackdown que nos deixa com 2 de vida. Resolve então atacar com Heart Stomp para tentar um Flint. E
felizmente conseguimos. E no ataque seguinte, derrubamos o Pokémon oponente. Bom, Ilivane, ela toma 4 vezes de fogo, né? Então vocês já sabem. Conquistamos mais uma insígnia. Agora eu passo por um beco escuro, encontramos a Bianca que nos desafiou para uma batalha. E depois encontramos o Sherry também para uma batalha. Porque todo mundo tem ataque do tipo sombrio aqui! Não sei. Depois de sermos passarmos pelo Sherry, eu passo no deserto para encontrarmos mais alguns membros da equipe. O primeiro que eu encontro é o Scrag. Eu capturo ele e dou o nome de Ghostface. Vai dizer que a evolução dele com capuz não se parece com Ghostface. Esse bicho aqui demorou para entrar no time, mas ele vai ser muito bom. Vai ser tipo o Kingler no desafio do Ash, que inclusive eu vou deixar nos comentários, caso vocês queiram assistir, beleza? Entro nas ruínas e lá encontramos mais um membro pro time, que é o Yamask. Eu o capturo e nomeio de a Múmia. Afinal, é comum ver o pessoal fantasiado de múmia no Halloween, né? Saindo do deserto, nós vamos de cara com a professora Juniper e o Sherry. A professora nos presenteia com umas Ultra Boss, fazendo mais do que 90% dos professores da região. É verdade. Entrando nessa casinha aqui, nós conseguimos uma Sun Story, mas por hora não vamos usá-la. A gente depois encontra o N, e assim que a gente resolve as nossas desavenças com ele, vamos enfrentar a lindíssima Elesa. Contra a Elesa eu começo com o Yamask. E cara, na moralzinha, esses dois Emolga da Elesa são insuportáveis. Eles ficam usando Volt Switch sem parar. Eles conseguem derrubar meu Yamask, meu Litwick e meu Ubat. Mas graças ao nosso Scraft, e ó que eu tô falando que esse Pokémon vai ser insano, hein? Mas graças a ele a gente consegue derrubar o Emolga e também levar o Zebstrika, que tinha levado o nosso Cotone, né? E assim finalizamos a lindíssima Elesa. Saindo de Nimbasa, encontramos de novo o Sherry. De novo! Ele nos desafia para uma batalha e felizmente essa é bem fácil. Então a Elesa chega e nos apresenta um NPC aleatório. Pelo cabelo, certamente ele não é importante. E chegando na cidade com a melhor música Pokémon, a gente tem o quê? Adivinha? Adivinha? Coloquei nos comentários, eu quero ver se adivinhar. É isso mesmo, vocês já sabem, né? Tretas de equipe Vila. Novamente, assim, já tô cansado disso, na moral. Antes de seguir pro ginásio do Clay, eu evoluo o Ubat pra Subat e o Cotone pra Winchicott. E bom, depois do Scrag detonar o primeiro Pokémon do Clay, o Winchicott entra e ele arrebenta o time inteiro do líder de ginásio. Tipo, na moral, esse Pokéball aqui, eu já vou dar um spoiler pra vocês, mas é o Pokémon que mais me impressionou desse desafio e é isso. É isso, vamos continuar a jornada, bora, bora. Seguindo a jornada, enfrentamos novamente a menina Bianca. Ganhando dela, vamos pra caverna pegar um novo membro do time. Encontramos um Joltik. E não existe dia das bruxas sem aranhas, né? Então eu capturo o Joltik e nomeio ele de Jirai Gumo, em homenagem a uma carta clássica de Yu-Gi-Oh! Comenta aí embaixo se você joga ou jogava Yu-Gi-Oh! Eu sinto bastante saudade de jogar. E enfrentamos alguns membros da equipe Plasma e perto da saída, o N nos desafia para uma batalha. Logo que derrotamos ele, nós saímos da caverna e chegamos em Mistralton. Aqui nós encontramos o pai da professora e a lindíssima Skyla. E assim que nós ajudamos ela lá no cemitério, podemos enfrentá-la em uma batalha de ginásio. Skyla começa com o Subat e eu mando o Yamask, que com o Will-O-Wisp e alguns golpes derruba o morcego. Um Fezante entra em campo, tenta lançar o Will-O-Wisp, mas não sai. Eu fico insistindo nesse ataque e por conta disso acabamos perdendo o nosso Pokémon. Então eu envio um nosso Subat. Sabendo que a pomba não tem nenhum golpe que nos ameaça, eu aumento o nosso ataque especial com Calm Mind. E depois disso, fica muito fácil derrubar a pomba e o Sidney. E assim, conquistamos nossa 6ª insígnia. A gente vê de novo o Sharon e depois ganhamos o HM Surf daquele NPC aleatório. E a caminho de Cyrus, nossa múmia finalmente evolui para um Cofagrigus e o Joltik para Galvântula. E assim, vamos enfrentar o ginásio de gelo. Bom, eu vou resumir a batalha. O Scrag se buffa ao máximo e leva o ginásio inteiro sozinho. Esse bicho é brabo. E aproveita e comenta aí embaixo uma receita de pão de cenoura. Eu nem sei se existe isso, mas comenta aí a receita de pão de cenoura. Uma Dragon Espiral, nosso Scrag evolui finalmente para um Scraft. Esse bicho aqui vai ser demais, vocês vão ver. Aqui a gente vai encontrar o N e o maravilhoso Zekrom. Depois a gente tem que ir atrás do Ghetsis
e depois a gente vai ter que ver a Lenora, que ela vai dar uma bola flutuante pra gente. No meio desse caminho a gente também enfrenta a Bianca e encontramos o Ghetsis de novo, e novamente a gente também vê aquele NPC aleatório. É incrível como esse jogo não para nunca, né? Na cidade do último ginásio nós ficamos sabendo mais sobre os dragões lendários da região de Unova, mas como ninguém liga pra isso, eu evoluo finalmente, hein, nosso Litwick pra Chandelure. E assim, vamos fazer nossa última batalha de ginásio. Drayden começa com Flexer e eu com Sword. Ambos Pokémon aumentam o ataque. Eu uso um Calm Mind mais uma vez, porém Flexer nos golpeia e acaba derrubando nosso Drácula. Então entro com Chandelure. Faço nossa estratégia padrão, Will-O-Wisp mais com Visual. Juntos de um Shadow Ball nós derrubamos o Flexer. Agora Druddigon entra em campo e eu envio o nosso Scraft. Aumento o nosso ataque 2 vezes com War Cup e dou um Brick Break que tira quase toda a vida do Digimon ambulante. Eu tento derrubá-lo, mas ele se cura. Acabo precisando de mais 2 ataques para derrubar ele. E saímos com quase nada de vida por conta da habilidade dele. O último Pokémon de Drayden entra, Haxorus. Eu tento lançar um golpe, mas ele é mais rápido e nos derruba. Eu envio um Winscott para dar um Toxic e troco para nossa Múmia. Dou um golpe no Pokémon Dragou que revida fortemente. E para piorar as coisas, acaba se curando logo em seguida. Mas com o poderosíssimo Rex, nosso Cofagrigus derruba Haxorus, trazendo para nós a última insígnia de ginásio. Saindo do último ginásio, a professora Juniper aparece e nos parabeniza por conquistar as insígnias de ginásio. E nos presenteia com uma Master Ball, sendo oficialmente a melhor professora de todas. Na rota 10 rumo a Victor Road encontramos Sheren para uma última batalha. Aqui o Samurott do Sheren dá um certo trabalho, mas menos que o Serpério da Bianca, e no final das contas ele foi bem mais fácil do que a batalha contra ela. Passamos pela Victor Road e chegamos na Liga Pokémon. E cara, se você chegou aqui, dá um likezinho, isso ajuda bastante no engajamento do canal. E se você puder, compartilhe esse vídeo também com algum amigo seu que curte Pokémon, que gosta desses desafios, porque isso ajuda bastante o canal, principalmente nesse início. Então agora partimos para a Elite dos 4. Shawtal começa com Cofagrigus, eu envio o nosso Chandelure, lanço um Will-O-Wisp junto de um Shadow Ball que deixa o sarcófago com pouquíssima vida. Lanço mais um golpe e Cofagrigus é mais rápido e nos derruba. Porém, acaba caindo por conta da queimadura do Will-O-Wisp. Ghostface entra contra Jellicent e aumentando seu ataque derruba tanto o Polvo Fantasma quanto o Gulak. Mas contra o Chandelure cai por ser mais lento. Saci entra para envenenar o Candelabro e cai logo em seguida. E tanto Cofagrigus quanto o Subat caem para o adversário, sobrando apenas ela, Jirai Gumo. Já sei, se acreditarmos no coração das cartas, poderemos derrotá-lo. Sim. Que com o poderoso Thunderbolt derruba o Chandelure. Passamos pelo primeiro Elite. Grizzly inicia a batalha com Scraft, que cai rapidamente pro nosso Sword. Contra Crocodile eu envio o nosso Scraft. Eu aumento o nosso ataque uma vez enquanto tomamos 2 terremotos. Eu dou um Brick Break no Crocodilo de terra e deixo ele com pouca vida. O nosso Scraft ativa o Kick Claw 2 vezes, mas de nada adianta, pois o oponente se cura das 2 vezes e derruba a gente. Então resolvo enviar o Winscott. Aumento o nosso ataque uma vez, não sei porquê, e derrubamos o Crocodile em seguida. Bisharp entra e eu coloco o nosso Chandelure que deixa o adversário com 1 de vida, mas ele nos derruba com o Night Slash muito forte. Coloque Down Subat só para derrubar o Bisharp. E ele perde. Bom, ele cai para um golpe da Galvantula e passamos assim por mais um Elite. Bom, aqui o Scraft leva todo mundo sem levar nenhum dano. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Isso, passamos por mais um Elite. Marshall começa com Troll e eu inicio com Sobat. Aumento nosso ataque enquanto recebemos um poderoso golpe. Revidamos deixando o Pokémon no vermelho, todavia caímos logo em seguida. Saci então entra e partimos para aquela velha estratégia. Aumentamos nosso ataque ao máximo e amassamos todos Pokémon de Marshall, 1 por 1. Eu sou o melhor. E assim, passamos por todos os Elites de Unova. Seguimos para a batalha contra o campeão e eu não entendi muito bem, mas aparentemente o N é um novo campeão, digno de um protagonista mesmo. Ele ergue um castelo só
com o poder da voz. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Entramos no castelo e os velhos estão tudo aqui reunidos e numa cena digna de cinema, todos os líderes de ginásio aparecem, exceto os do primeiro ginásio. Ninguém liga pra eles, né? Seguimos caminho e encontramos N, que invoca o lendário Pokémon Zekrom. E a Lightstone que estava conosco começa a brilhar e Reshiram aparece para nós. Nós capturamos ele, mas não vamos usar. E enfim, temos nossa última batalha contra o verdadeiro protagonista do jogo, N. N começa com o lendário Zekrom e eu com Cofagregos. Dou um Will-O-Wisp enquanto o Zekrom nos golpeia fortemente. Dou uma amaciada nele com Shadow Ball e resistimos mais um ataque. E em seguida derrubamos ele com mais um golpe. Carracosta entra, eu envio um Scott. Parto para nossa velha estratégia de aumentar nosso ataque e Carracosta nos derruba com apenas um ataque. Galvântula entra e tira metade da vida dele, mas também cai. A nossa múmia entra pra simplesmente nada. Então o Scraft entra em campo e finalmente derrubamos a tartaruga pré-histórica. Kinklang entra, só que na verdade era Zoroark, que cai em 2 golpes. Porém o real Kingland entra e derruba nosso Pokémon. Resolvo enviar Chandelure para eliminar essa coisa, engrenagem, sei lá. Contra o passaralho de pedra, coloco Subat. Opto por usar o Psyche ao invés de aumentar nossos golpes. O que dá certo e derrubamos mais um Pokémon pré-histórico. O último Pokémon de N, Vanillish. O Pokémon Sorvete não tem chance alguma contra o nosso Candelabro. E assim, vencemos N, o real protagonista desse jogo. N fala aquelas baboseiras filosóficas deles que, convenhamos, são boas para um jogo de Pokémon. Mas esse não é o último desafio. Bem que eu queria que fosse. O último desafio é Ghetsis, se mostrando o vilão por trás de tudo isso. E essa batalha contra ele é muito difícil. Eu perco várias e várias vezes. Algo sempre acaba sendo errado. Porém, contudo, entretanto... Mas, porém, todavia, contudo... Em uma das tentativas, Ghetsis começa com Cofagregos e eu lanço Subat. Dou um Psyche para dar um dano no sarcófago que nos derruba logo em seguida. Entro então com o nosso Cofagregos e dou um Shadow Ball que é o suficiente para derrubá-lo. Mas acabamos saindo envenenados. Electros entra, dou um Will-O-Wisp e em seguida um Rex que tira metade da vida do Pokémon adversário. Porém, acabamos sendo derrotados. Chandelure é enviado. Dou um Confusion já imaginando que Electros iria se curar. E com mais alguns ataques derrubamos ele. Agora é a vez de Bufalante batalhar. Fico em dúvida, mas mantenho o nosso inicial em campo. Um combo de Will-O-Wisp e Confusion deixa o Búfalo com metade da vida. Caímos, porém abrimos campo para Scraft derrubar o Búfalo com um golpe e aumentar o ataque com sua habilidade Moxie. Hydreigon entra, o Pokémon mais forte de Ghetsis. Scraft ativa o Kick Claw e com um golpe crítico derruba o pseudo lendário de uma vez. Seismitoad é o próximo Pokémon, mas cai em um golpe do Saci. E Bisharp, o último Pokémon de Ghetsis, cai também em um golpe do Ghostface. E assim finalizamos de vez a equipe Plasma e zerando Pokémon Black. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar um likezinho que ajuda demais o canal. Eu vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau! Que coisa horrorosa! Sai daí, olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado!